E a gente vai começar a entender aqui ao longo do estudo aí, tá bom? Vamos avançar então, irmãos? Vamos lá. Então, vamos começar então a analisar, irmãos, as questões que a arca e os elementos que a arca vão trazer para nós ao longo de toda a escritura, tá? Então, prestem bastante atenção nas figuras que nós vamos mostrar. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 12 ao verso 19. Eu já vou botar na tela, tá? Então, olha que tremendo esse texto aqui, irmãos. Esse texto aqui é muito fantástico. Vamos lá. Diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Olha só, a arca de Deus, que tremendo, né? Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Então veja, né? A arca estava na casa de Obed-edom, lembrando que o contexto, esta arca estava na mão dos filisteus. Depois que os filisteus tomaram a arca, quando eles venceram os israelitas, naquele contexto do sacerdote Eli e dos seus filhos que estavam prevaricando contra o Senhor, né? Mesmo eles levando a arca para a batalha, nós vamos perceber que o Senhor não estava a favor de quem? Ele não estava a favor do povo de Israel. Então Israel perde a batalha e os filisteus tomam a arca. Mas aí a gente vai ver que depois os filisteus vão devolver a arca para Israel e esta arca ela vai ser colocada na casa de Obed-edom. Então tem todo um contexto que a gente não vai entrar aqui. Então você vê que agora a casa de Obed-edom ela vai ser abençoada com a arca em sua casa e vai continuar o texto. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Né? Que tremendo, né? Cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam um animal. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Irmão, esse texto aqui, ele é tremendo. Cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Olha só. Irmãos, o que nós vamos ver lá em Apocalipse? Trombetas tocando. Mas você vê que aqui eles estão levando a arca ao som de trombetas e com muita alegria, muito júbilo. E o mais interessante é que aqui nós estamos vendo que Davi ele está vestido com uma estola sacerdotal. E esta estola sacerdotal, ela era permitida apenas a quem? Aos sacerdotes. Só que você está vendo uma coisa tremenda aqui, irmão. Davi ele vai reunir as 12 tribos em volta de si, e reunindo as 12 tribos, como você vai ver em todo o contexto depois, nós vamos ver que ele vai estar levando essa arca consigo, e esta arca consigo, nós vamos ver que ele vai se vestir com essa estola sacerdotal e vai dançar diante do Senhor, com toda a sua força. O que isso representa, irmão? Deus ele estava profetizando tipologicamente, por meio de Davi, um dos seus descendentes que se levantaria, e este, sendo da tribo de Judá, usaria a estola sacerdotal, né? Não de uma forma assim literal, mas no sentido de ressurreição. E esse descendente, sendo da tribo de Judá, estabeleceria um sacerdócio. E este sacerdócio é o sacerdócio de Melquisedeque. Então veja, Davi ele era rei, mas estava vestido com uma estola sacerdotal. Então você está vendo um rei e sacerdote. E este rei e sacerdote, com as 12 tribos em volta dele, ele vai levar a arca para onde? Continua assim. Assim, Davi com todo o Israel, percebe aqui as duas casas de Israel, a união das duas casas, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, né, filha de Saul, Mical, estava olhando pela janela, vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tá bom até aqui, irmãos. Então, olha que tremendo aqui. Nós já vamos avançar aqui mais, tá? Então, olha que tremendo, irmãos, o que nós percebemos aqui. Davi, ele vai tomar a arca e vai introduzir esta arca no tabernáculo que ele tinha edificado, que é o tabernáculo de Davi. Então, nós precisamos entender, irmãos, que esse tabernáculo de Davi, ele está associado com as 12 tribos unidas.
Porém, quando as 12 tribos se dividiram, Deus vai dizer que o tabernáculo de Davi, ele caiu. Por quê? Porque as 12 tribos se dividiram. Mas você percebe que esta arca está sendo introduzida no tabernáculo de Davi. E este tabernáculo de Davi, ele não tinha divisão entre santo e santo dos santos. Todos os homens tinham acesso agora à arca, irmãos. Então nós estamos vendo um templo aonde não havia divisão de santo e santo dos santos. Todos os homens poderiam se achegar àquela arca sem divisão. E o que Davi faz? Ele vai introduzir esta arca lá. Figura de quê? Cristo, sendo um sacerdote da linhagem de Judá, segundo a ordem de Melquisedeque, introduzindo a arca, como nós vamos ver depois. Alguns irmãos querem falar mais um pouco sobre o texto? Eu quero, Israel. Esse texto, né, a gente sabe que então que Hebreus 10:1, que a lei é sombra dos bens vindouros. Então, quando eu estava lendo esse texto, me veio um texto aqui na mente que parece muito a realidade disso que você acabou de ler, que é o texto que está em Apocalipse 7, a partir do verso 9. Do verso 9 ao 12. Para falar assim, ó, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão. Quem é essa grande multidão? É todo Israel reunido, só que não 12 tribos agora, mas as duas casas juntas. E ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, aonde? Diante do trono, olha a arca aí, e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Olha a festa também que estava acontecendo lá. E eles clamavam em alta voz, ó, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e quem? E ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Então você vê que aqui está acontecendo a realidade do texto que o Israel leu. Cristo voltando no trono, a Arca da Aliança ali, com as 12 tribos participando desse evento. Só que agora não 12 tribos na carne, mas o verdadeiro Israel, a igreja do Senhor. Aí no verso 15 vai falar assim, ó, por isso eles estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então você vê a manifestação de um tabernáculo aí. Irmãos, todos os detalhes aqui, irmãos, nós vemos claramente a figura de Cristo, a figura do trono de Deus, entende? A figura das duas casas de Israel unidas, entende? Então, a visão que o irmão Elber falou lá no livro do Apocalipse é como se esse momento que ele introduziu a arca na tenda. Irmãos, o Davi, ele estava levando a arca para Jerusalém, irmãos. Não tem como nós ignorarmos isso. Então, quando nós trazemos para uma realidade, nós temos que observar, vendo na sombra, bom, está levando para Jerusalém. Então, na realidade, Deus estava mostrando também o trono de Deus, aquela grande multidão sendo introduzida na Nova Jerusalém. E o interessante, irmãos, que quando nós olhamos lá, que Davi ele pegou a arca da casa de Obed-edom, a cada 6 passos ele sacrificava. O que Deus estava nos mostrando aqui? Deus estava mostrando, irmãos, todos esses 6 milênios, Deus estava fazendo uma ligação com 6 milênios, fazendo uma ligação com o homem, porque o número do homem está relacionado com o número 6. E quando nós vemos o 6 também está falando de pecado. Então nós vemos o que aqui? Todo esse trabalho de expiação que Cristo está fazendo por nós ao longo de todo o tempo, de todo esse processo. Compreende, irmão? Perfeito. Amém. É isso aí. Irmão André, se ia falar? Pode falar, irmão. Amém. Eu gostaria, na tela, o irmão Jael, o Amós, capítulo 9, vamos botar. A partir do versículo Amós, 11. Capítulo 9? Vamos lá. Amós, qual o capítulo? 9 e 11. 9? 11. Vamos lá. Isso. Quer que eu leia? Posso ler aqui, irmão? Amém, pode ser. Amém. Tá, que eu consigo ver melhor aqui, acho que dos irmãos, porque tá na minha tela, né? Diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Mais um pouco ou até aqui? Até aí tá bom. Ele vai estar falando, esse termo aí, naquele dia, sempre que é citado dos profetas, sabemos que é o dia do Senhor. Aponta para a volta de Cristo.
esse mesmo contexto que ele está falando que este tabernáculo que a gente está vendo nas sombras, né, como o irmão Israel colocou aqui, né, a gente vê que vai ser dividido Israel, né, por causa do pecado de Salomão, foi dividido Reino do Norte e Reino do Sul. E a gente vê que caiu ali, o Reino do Norte, ele deixou de ser povo, né, ele recebeu carta de divórcio, e a gente vê que também o Reino de Judá cometeu abominações piores, né. A restauração, ela vem através de quem? Do Senhor Jesus, né, que é da tribo de Judá, que os profetas dizem que o Messias, né, que virá da raiz de Jessé, né, da tribo de Judá, e o que ele está fazendo? Ele está fazendo essa obra redentora, onde isso que caiu e que foi dividido, ele está unindo no corpo de Cristo. O profeta Amós fala exatamente sobre isso, que é aquele tabernáculo que a gente está vendo figura, né, que caiu, que naquele dia ele será levantado, né, esse tabernáculo caído de Davi, será levantado. Por quê? Porque as casas, né, judeus e gentios estarão ali no corpo de Cristo, unidos em plenitude, que é a igreja, a plenitude do corpo do Senhor. Amém? Perfeito. Você queria fazer um comentário, irmão Tiago Tis? Pode fazer. Sim. Na verdade, eu ia deixar lá mais para o final da live, mas aí, como o Elber comentou, eu achei bem interessante a questão, né? A gente já tinha conversado sobre isso, sobre Apocalipse 7, a grande multidão vestida de branco diante do Senhor, né? Diante do trono e do Cordeiro. Eu vou deixar uma pergunta flutuando para os irmãos pensarem, e daqui a pouco a gente vai voltar a abordar Apocalipse 7, porque está no nosso, naquilo que a gente programou em compartilhar com os irmãos. Mas eu vou deixar uma pergunta só para os irmãos meditarem até a gente chegar de novo nesse texto de Apocalipse 7, tá? Irmãos, o texto de Apocalipse 7 que o Elber citou, ele diz assim, ó, em primeiro lugar, que a grande multidão vestida de branco, ela está diante do trono e do Cordeiro. E diz que eles estão louvando a Deus, e lá pelo versículo 15, se eu não me engano, ele diz assim que o Senhor estenderá o seu tabernáculo sobre eles, e eles estão diante do Senhor louvando de dia e de noite para todo sempre. A pergunta que eu faço para vocês é, o tabernáculo de Deus, irmãos, ele vem quando para a Terra? Quando... Se essa multidão de branco ela está diante do tabernáculo de Deus, diante do trono, olha a pergunta, pensem comigo. Se depois que os santos ressuscitarem, essa grande multidão ressuscitar, a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo durante o milênio. E se ela está dizendo que nós estamos diante do trono, aí fica uma pergunta. A multidão de branco ela vai ficar diante do trono até depois do milênio? E quando o trono desce depois do milênio, a multidão desce junto? Ou a multidão desce no início do milênio para reinar com Cristo durante o milênio e o trono está junto? É uma pergunta. Por quê? Porque Apocalipse 7 fala disso, de uma grande multidão vestida de branco diante do trono e do Cordeiro. E se vocês lerem atentamente, elas estão diante do Senhor dia e noite. Elas não vão sair de lá. E o detalhe que diz ali, o texto ele vai deixando claro para nós. O Senhor está sentado no trono, o Cordeiro está no meio do trono, e ele apacentará essa multidão, e o Senhor estenderá o seu tabernáculo para sempre. Aí fica essa pergunta. Ou a multidão desce depois do milênio, o que eu não creio, para ela poder estar diante do trono sempre, ou a multidão desce antes para reinar com Cristo no milênio e o trono... Né? Então, assim, ó, vamos meditando nisso aí, porque a gente vai voltar ali na frente a abordar esse texto de Apocalipse 7, tá? Vamos dar sequência, né, Israel? Então vamos para 1 Crônicas, capítulo 15, 24. Lugar errado. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 24. Diz assim, olha só. Diz lá. Como é que estava subindo essa arca, né? Verso 24. Sebanias, Josafá, Natanael, Amás, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Olha que interessante, os sacerdotes tocavam as trombetas. Então, sempre nós vamos ver, irmão, um contexto onde trombetas estão associadas com a arca da aliança. Nós vamos ver mais exemplos daqui um pouco. Então, sempre quando a arca, ela de uma certa forma manifestada para contextos de guerra, quando a arca ela manifesta para outros contextos, até mesmo no dia da expiação, você vai perceber, irmãos, que sempre vai haver questão das trombetas, tá? Então, memorizem isso aí na mente de vocês. Os sacerdotes tocavam as trombetas
Perante a arca de Deus, Obed-edom e Jeías eram os porteiros da arca. Foram Davi e os anciões de Israel, os capitães de milhares, para fazerem subir a arca com alegria e a arca da aliança do Senhor. Então, olha que interessante isso aqui, irmãos. Veja, esse povo está entregue à alegria. Eles estão muito alegres, jubilosos por causa da aula, da arca que estava subindo. E quando nós vemos essa expressão alegria, irmãos, percebe, quando nós vemos essa expressão alegria, ela geralmente está associada ao quê? À festa dos tabernáculos. Sempre há uma associação da alegria com a festa dos tabernáculos. Paulo vai dizer assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a alegria e o poder do Espírito Santo. É a alegria e o poder do Espírito Santo. Né? Nós hoje temos a alegria do Espírito. E quando o povo ia celebrar a festa dos tabernáculos, você percebe que o povo tinha que estar no momento de alegria, porque quando eles faziam o dia da expiação, quando havia o momento do dia da expiação, o povo, quando estava naquele momento, ele tinha que se entristecer. O povo precisava ficar triste para, né, você percebe lá, eles humilharem, afligirem as suas almas para receberem o perdão dos pecados. Mas depois desse evento, eles se alegravam na festa dos tabernáculos. Então, quando você vê aqui, irmão, Davi utilizando uma estola sacerdotal e carregando a arca da aliança com alegria, o que você está percebendo? Que Davi está conduzindo o povo para onde? Para a festa dos tabernáculos. Tipologicamente, por isso que a arca de Deus, ela vai estar sendo introduzida aonde? Ela vai estar sendo introduzida na tenda de Davi. Porque a tenda de Davi, que fala da alegria, é justamente a festa dos tabernáculos, irmão. Amém. Deus quis mostrar para nós o tabernáculo de Davi sendo introduzido aonde? Nesta tenda que está apontando para, né, a festa das tendas. E aí você vê justamente Davi, na figura de Cristo, conduzindo as 12 tribos para se achegarem agora à festa dos tabernáculos. E o que nós vamos ver lá em Apocalipse 7, irmãos, que vocês falaram agora? Nós vamos ver, né, uma multidão de pessoas com palma nas mãos se achegando ao trono de Deus. E como nós falamos, o trono de Deus vai representar a arca. A arca representa o trono de Deus, né? Assim como o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele se achegava à arca, nós estamos vendo que aquele povo lá em Apocalipse 7, irmão, eles foram introduzidos na arca também, né? Paulo diz assim para nós, que nós, por Cristo, já nos assentamos nos lugares celestiais. Tipologicamente, no corpo de Cristo, nós já assentamos diante do Senhor, já nos achegamos à arca. Mas, literalmente, ainda não. Esse corpo terreno não chegou. Mas o nosso homem interior, ele já chegou a Deus diante da arca. Então, nós estamos vendo ali, irmão, justamente ele conduzindo o povo para a festa dos tabernáculos. Amém? Algum irmão quer acrescentar alguma coisa? Amém. Eu gostaria de dar que essa palavra alegria também liga com júbilo, e júbilo liga, né? E o jubileu vai tratar exatamente do dia da expiação.